O primeiro tema é a exponencialidade. E para falar disso, a gente tem que falar de um cara chamado Gordon Moore, né? O icônico CEO da Intel que postulou uma lei que leva seu nome, a Lei de Moore. E é uma lei que, de fato, ela explica o que é a exponencialidade em si, né? E aí é interessante porque a gente está acostumado, né, com exponencial, fórmulas, né, a função exponencial quem já passou aí pelo ensino fundamental sabe que exponencialidade é representada por uma fórmula, né, a fórmula da função exponencial. Só que essa função exponencial, que tem aquele gráfico que você vê, ele começa bem devagarzinho, depois vai acelerando e de repente tem uma curva que exponencializa, né? Então, quer dizer, ele acelera de forma gradativa e quanto mais ele acelera, mais radical ele fica, né? Quer dizer, mais agudo ele fica. A tangente dela é cada vez mais aguda, né? Cada vez mais aguda. Ele então, publicou um artigo em 65 na revista Electronic Magazine em que ele postulou de fato pela primeira vez essa lei. Então, nesse artigo ele falava que a quantidade de transistores nos processadores dobrava a cada 18 meses. Então ele imaginava inicialmente que essa lei ela continuaria a valer até 1975, por aí. Só que a gente identificou que isso passou a valer, aliás, continuou a valer até por mais de 40 anos. Ela foi recentemente revista, mas isso aí é assunto para outro episódio. Pessoal, a gente está vivendo uma era particularmente interessante porque a tecnologia ela vem acelerando desde lá de trás, desde o início da história da humanidade. No entanto, ela vem acelerando de forma exponencial e ela estava na parte baixinha da curva. A gente está vivendo agora, a partir do início do século XXI, a parte onde começa a realmente fazer a virada e a gente começa a sentir o impacto do que é ser exponencial. Ou seja, a tecnologia muda num ritmo muito mais rápido do que o nosso biológico consegue mudar. Nesse cenário, o que a gente tem? Empresas e pessoas que têm mentalidade linear e pessoas e empresas que começam a ter mentalidade exponencial. E por que isso é importante? Numa mentalidade linear, para você dobrar a produção, para você conseguir fazer mais coisas, você tem que colocar a mesma quantidade de recursos. Então, por exemplo, se eu quero produzir mais sapatos, o dobro de sapatos, eu preciso de o dobro de pessoas trabalhando, o dobro de matéria-prima, o dobro de terreno, o dobro de fábricas. Quando a gente começa a ter tecnologias que permitem a gente alcançar muito mais gente, que é o que a gente chama de exponencial, se eu tenho um pouquinho mais só de recurso, eu alcanço milhões de pessoas e posso alcançar o planeta todo. Então, um exemplo disso é, numa organização exponencial, como por exemplo, Google, Uber, Airbnb, as startups de tecnologia, com 5, 6 pessoas você alcança milhões de pessoas. Se você colocar 10 pessoas, você não alcança só o dobro das pessoas, você alcança elevado a alguma coisa. Então, nesse contexto, não é possível empresas que são lineares competirem com empresas que são exponenciais, porque a diferença de resultado é muito grande. Então, por causa disso, porque a gente vive na era exponencial, a gente tem que ter foco em tentar exponencializar as coisas que a gente faz. Então, escalar é palavra de ordem na era exponencial.